sim, é claro que não da maneira mais básica, mas é necessário entender esse conceito e como ele pode ser aplicado, né? Alguém começou a digitar, esqueceu, ficou com vergonha. Bom, já que ninguém falou nada, vamos iniciar aqui. Como eu falei, o tema de hoje é termodinâmica. Além da termodinâmica, existem outros assuntos que são associados com a termoquímica, dentre outros, né? Tudo que está relacionado a calor, energia, precisa entender um pouco sobre esses conceitos. Esse slide atual eu tenho que desenvolver, ele é apenas 16 aqui, e que estão e estavam na aula passada, eu vou lembrar um pouco sobre algumas atividades que podem agregar vocês a resultar em uma nota melhor no Enem e diferentes objetivos aí, né? Então, os calor, os processos termodinâmicos, conceitos básicos da termodinâmica, então é necessário relembrar aí. Primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica são para vocês precisam. E em relação à tecnologia, como ela é aplicada, qual é o funcionamento de máquinas térmicas? Com conceitos aí básicos que a gente bate o olho e fala que é fácil. Assim, quando está estudando, na verdade, a gente realmente acha que, pô, isso aí é fácil demais, mas na aplicação precisa de bastante, como posso dizer, várias atividades precisam relembrar bastante enquanto vocês estão revisando, aplicá-las em outros conceitos também. Então, a física, ela sempre tem assuntos que são aplicados em conjunto, como em relação à relatividade, à gravidade, pressão, acelerar, nós veremos hoje alguns termos relacionados a trabalho, a energia. Então, são termos básicos que nós utilizamos e se você não tiver um entendimento, como a palavra já diz, básica, você acaba errando uma coisa que o Enem se considera fácil. O Enem ele também tem uma métrica de avaliação muito interessante que tem em determinados assuntos, conteúdos como ciência da natureza, eles vai ter questões fáceis, de nível fácil, nível médio e nível difícil, né? Se você errar uma questão de nível fácil e acertar uma de nível difícil, o Enem lá, o sistema que calcula os pontos, vai meio que sinalizar como se você tivesse chutado e a questão difícil que você acertou vai ter uma nota muito mais baixa do que realmente, né? Então, é necessário mesmo, até para quem não viu os conteúdos, as aulas introdutórias na UPT aqui, a gente não tem nem tempo suficiente. Conteúdo desse a gente teria que trabalhar por semana. Vocês ficarem, não é expert, mas por dentro do conteúdo, sem dificuldades, conseguindo responder as médias e as difíceis sem tanta dificuldade, mas nós iremos alguns conceitos aqui. Quem quiser sinalizar aí, eu também posso passar algumas dicas para tudo, uma coisa assim que pode dar a vocês a se aprofundarem. Deixa eu voltar aqui. Tem conceito agora, que provavelmente a conexão foi perdida.
Então, escuta. Talvez seja a minha aqui. Ixi, voltou. Tá ruim ainda. Voltou. Qualquer coisa vocês comentam aí. É porque tá oscilando bastante aqui, cara. Essa chuva é complicado. Dá para escutar, mas tá falhando. A transmissão do slide tá tranquilo aí? Muito ruim, eu ligo os dados móveis aqui e a gente tenta por outra rede, tá? Bora. Então, o calor, a gente tem algumas diferenças para identificar o que é calor, o que é temperatura, dentre outras variáveis aí que são encontradas. A gente tem alguns conceitos também para se relembrar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, isso mesmo. Lembrar alguns conceitos desse tema que é a eletrodinâmica. Então, como o nome também já se diz um pouco, a eletrodinâmica vai ser a parte da ciência, da física, no caso, que vai estudar energia. Quando a gente fala em calor, em outras que estão relacionados a esses termos específicos, vai estar relacionado à troca de energia. Não necessariamente vai ser esse que nós inicialmente pensamos em tomar choque, alguma coisa do tipo, mas seriam energias que em direção de um corpo mais frio. Então, quando a gente utiliza alguns conceitos como eu vou te esfriar, ele está esfriando o local, ou alguma coisa do tipo, não necessariamente o frio seria essa transferência de frio ou transferência de algo gelado. E sim ao contrário. O ambiente está absorvendo energia para aquele corpo mais gelado, e nisso, uma hora a energia dele vai se diminuindo, uma de energia, de calor, no caso, nós iremos tratar para que a temperatura dos dois fiquem iguais. Então, não foi aquele corpo mais frio, com as moléculas mais estáticas, que esfriou o ambiente. E sim, o ambiente meio que tentou esquentar aquele corpo ali e não conseguiu. Então, até o momento no qual eles fiquem com a temperatura igual, vai haver essa quente em relação ao corpo mais aí. Então, esse corpo não necessariamente vai ser algo físico, pode ser um gás, pode ser um líquido, dentre outras coisas, e vice-versa também. O corpo frio vai ser um objeto, um gelo, mas pode ser essa diferença aí. Sempre vai tratar em relação a essa diferença de energia de um corpo e outro, dependente de qual seja o nosso objeto de estudo aí. Vão se tratar de dois tipos de calor, então existe o calor e o calor latente. Esses processos de calor de calor aí, de propagação desse calor. Nós veremos mais à frente aí um pouco sobre elas. E as fontes de calor podem ser naturais e artificiais. Eu gostaria que vocês... Ixi, voltou a travar, gente.
Então eu vou trocar de internet aqui 2 minutinhos. Vou ir para outro cômodo aqui para ver se melhora. Pessoal, vê se deu uma melhorada aí. Vocês me escutam? Estão se está melhor, se ainda está bastante travando ainda, senão qualquer coisa eu vou ter que transmitir pelo celular mesmo. Sinalizem aí. Complicado esse modo remoto ainda. Dá para escutar, mas está travando. É possível. A voz ainda. A voz está travando também. Foi semana passada foi tranquilão. É só a voz? Será que é o notebook? Deixa eu tirar.
Sei. Dá para testar aqui. E aí, vê se melhorou. Perdão, tá, gente? É porque eu não me preparei, não. Eu achei que semana passada correu tudo bem, aí hoje esses imprevistos aí. Melhorou? É, talvez seja isso, o notebook. Pronto. Se melhorou, bora continuar. Ixi, Maria, os bichos derrubando. Voltamos. Vou relembrar um pouco dos conceitos que eu falei, porque já que falaram que deu uma travada, vou voltar um pouco aqui. Inicialmente, eu falei que quando a gente utiliza o termo calor, ele seria uma. Se der algum problema, vocês sinalizam aí, tá? Seria uma troca de energia. Então, a gente está falando sobre essa fluidez de calor entre relação a corpos mais quentes para os corpos mais frios. Esses corpos não necessariamente vão ser algo que seja físico, seja algo mais maleável ali. Pode ser entre gás, líquidos, independente de qual seja a interação aí. Quando a gente está utilizando moléculas, partículas, átomos, vai ocorrer esses princípios aqui. Então, essa fluidez de energia vai diferenciar se uma matéria, um objeto, um corpo, está com mais calor do que o outro. Seria também, quando a gente utiliza essa fluidez de energia, e se um está mais quente ou mais frio que o outro, percebemos que, um exemplo prático aqui, a água, que é o nosso solúvel universal aí, a nossa matéria que é de suma importância para a vida e para a vida em si, não necessariamente o animal, também é vegetal, dentre outros. Quando a gente encontra a água em seu estado sólido, ou seja, percebemos que a água no nosso estado sólido ela está fria, porque não existe energia suficiente para agitar aquelas moléculas ali. Aquele corpo não tem uma energia suficiente ou sensível ou latente necessário para a agitação daquele corpo. Mas como nós aplicamos energia ali, ou seja, a interação com outros corpos ou com o meio externo, que tenha uma temperatura maior ou o ambiente está com mais calor do que aquele gelo, a gente vai alterar aquela substância, aquela propriedade física daquele corpo. Então, quando a gente aplica calor em um gelo de água, ele vai derreter ali e vai se transformar no seu estado líquido. Então, você percebe que aquela molécula, existe uma maleabilidade ali, existe uma agitação de moléculas a mais. E quando nós aplicamos mais calor ainda, aquelas moléculas perdem a capacidade de se estar no seu estado líquido e vão para o estado gasoso. Eu quero que vocês imaginem o vapor d'água aí, como se fosse uma fumaça mesmo. Imagine uma fumaça em um local aberto. Quando a gente está falando no estado físico gasoso, o volume ali a gente não consegue, por exemplo, organizar aquelas moléculas. É muito difícil, muito mais complexo, porque ela está interagindo com várias outras moléculas. Ela não está indo em uma direção só, então ela vai para todas as direções. E também com seu volume se alterando ali a todo momento. Então, quando eu falo em estados físicos da matéria, a gente está falando essa fluidez de cargas de energia que vai
agitar as suas moléculas. Todos compreenderam aí? Alguém teve uma dúvida? E não existe essa, você me esfriou, quando chega assim, aperta a mão gelada de alguém e fala, nossa, você está me esfriando. E sim, é como se eu estivesse tentando esquentar aquela pessoa, assim, eu pego na mão fria da pessoa e fico lá segurando assim, as duas mãos ficam geladas. Não é que aquela pessoa me esfriou, não transferiu uma carga negativa ali, não existe essa possibilidade no contexto físico. E sim que eu, que estava com a mão mais quente, transferir energia ali para aquela outra mão, para tentar ficar com a sua temperatura igual. Então, não existe essa de, eu transferi frio, ou aquela pessoa gelada me gelou. E sim, eu não tive energia suficiente para esquentar nós dois, os dois corpos ali, e minha temperatura acabou abaixando também. Então, a gente vai ver um pouco sobre a fluidez de energias entre corpos e está relacionado a todo esse contexto aqui de o que é calor, o que é energia, o que é temperatura. As fontes de calor, elas podem ser naturais ou artificiais. Alguém tem alguma ideia de quais seriam as fontes de calor naturais? Alguém pode interagir comigo aí para a gente desenvolver uma didática aqui? Quais são as fontes de calor que podem ser naturais? Ninguém? Sol, ótimo. Sol é um astro, uma estrela, que, por meio de interações ali no seu núcleo, vão liberar irradiação, ou seja, vai liberar várias partículas, essas partículas vão entrar em contato com outras partículas e vão agitar aquelas outras partículas ali. Perfeito. Quando a gente vai analisar esses conceitos iniciais de calor, a gente precisa entender um pouco sobre sistemas. Eu vou falar aqui de maneira os processos termodinâmicos em si. A gente vai falar um pouco sobre os sistemas. Que seriam esses sistemas? Sistemas seriam aquilo que a gente está estudando. Por exemplo, eu estou estudando um cilindro de gás, eu estou estudando uma garrafa térmica, eu estou estudando uma geladeira, seria o nosso sistema ali. Mas sistema também pode ser a sala da minha casa, uma misteira, em diversos contextos. Pode ser o Sol, o sistema solar, que está tendo interações de partículas ali. Então, são várias coisas. Caroline está digitando. Vou esperar aqui. Também, se ficarem com dúvidas, fiquem à vontade, tá? Não fica com vergonha, não. Sei que online, assim, a gente não tem muita interação, mas sintam-se em casa para tirar dúvidas. E se eu não souber também, a gente pesquisa junto aqui. Então, nós teremos o isopor é um sistema ou um interceptor. Depende do contexto que nós estaremos utilizando ali. O sistema seria algo por inteiro. Se eu estiver analisando o gás dentro do isopor, o gelo dentro do isopor, a cerveja dentro do isopor, o sistema seria aquele todo e não apenas o isopor em si. A gente não estaria apenas separando o isopor ali. Sistema seria por completo. Então, o sistema seria o gelo, a cerveja, o refrigerante, o isopor, você interagindo ali, abrindo o isopor e fechando. Então, vai depender do contexto ali para a gente analisar qual é o nosso sistema. Não é nem, às vezes, eles trazem algumas... Não, eu já falei semana passada, não são pegadinhas, mas a maneira que ele é cobrado
vai te influenciar a errar por conta disso. Às vezes ele vai querer que você analise o sistema de um isopor, mas ele, uma caixa de isopor no caso, e não vai trazer essa interação humana, ou vai trazer a interação humana e de abrir o isopor do ar, do meio ambiente ali, que o isopor está inserido, e você esquece de aplicar isso e se lasca, é um cálculozinho besta de temperatura inicial menos temperatura final e acaba lascando sua questão. Então, o sistema seria o todo ali, todo o conjunto que a gente está analisando. Podem aparecer outros termos também, tipo, você falou, o isopor, se a gente analisar que o isopor é o sistema, mas ele vai, a questão pode propor uma vizinhança, que seria aquilo que está sistema e está interagindo com ele. Então, pode trazer algumas coisas ali que estão ao redor do nosso sistema de análise. Então, esses conceitos a gente pode ser inseridos aqui. Então, os processos termodinâmicos vão se referir maneiras pelas um sistema pode mudar o seu estado. Então, mudar o volume, pode mudar a temperatura, mudar a energia interna. Então, você vê que são várias variáveis que podem ser que trava a língua, podem estar inseridas ali na nossa questão. Então, pode ser pressão, volume, a temperatura em si, com kelvins, Celsius, Fahrenheit, ou a energia em relação a trabalho, entre outras coisas que nós estamos interagindo ali, não apenas a troca de calor e trabalho com o ambiente. Então, essa troca de calor em relação ao do objeto com maior temperatura, ou seja, mais quente, para o mais frio, e a energia que pode ser dissipada ali. Então, o trabalho aqui ele vai estar relacionado lá, quando a gente analisa o conceito de trabalho, na física, no ponto da física mesmo, é que o trabalho é quando a gente utiliza uma energia para movimentar uma matéria. Essa matéria pode ser analisada no caso de calorimetria aqui, de termodinâmica, ela pode ser analisada quando exige essa transferência de energia de um sistema, pode se expandir ou se contrair, independente do contexto ali. Então, existe essa transferência de energia do sistema ali, ou do sistema com a vizinhança, entre outras coisas. Deixa eu ver se ele me mandou alguma coisa. Um cálculo, por que não um cálculo isolado de cada um e não a mesma forma para todos? As diferenças delas são tão grandes. Sim, quando a gente analisa esses cálculos termodinâmicos, vão ser várias variáveis. Então, o do volume, a gente vai utilizar três dimensões ali: altura, largura e profundidade. Já a temperatura, a gente já analisa com outra unidade de medida. A energia interna, a gente pode utilizar joules, ou até mesmo o Uzinho lá, que eu esqueci o nome. Mas a gente vai... as unidades de medidas em um sistema são diversas maneiras. Então, a gente tem que entender, eu vou passar aqui passo a passo, para entender quais são essas unidades de medida, para não se perder, para não fazer um cálculo só e saber diferenciar ali o que o Enem está pedindo, o que a sua questão está pedindo, está solicitando. Vamos aqui. Pode ser a pressão, volume, temperatura. Essa pressão pode estar relacionada à ATM, que é
a pressão da atmosfera, dentre várias outras coisas que o Enem propõe. Então, você vê que é interdisciplinar de diversas maneiras mesmo. Então, quando a gente parte desse pressuposto que existem diversas maneiras, diversas unidades de medida, a gente precisa diferenciar quais são essas classificações. Então, nós precisamos classificar qual é aquele processo termodinâmico que está acontecendo. Então, existe classificado, são 4 os principais, que é isotérmico, isobárico, isométrico e adiabático. Adiabático é um pé no, um probleminha aí que sempre alguém esquece, tem algumas maneiras de relembrar, mas a gente vai ver passo a passo aqui cada um. Então, o pessoal que faz anotações, sempre é bom destacar essas classificações aqui, que normalmente a gente, por nomenclatura, alguns conseguem lembrar, mas é bastante complexo, precisa de ter alguns cuidados para não se confundir. Então, quando a gente vai analisar algum processo termodinâmico, a gente precisa entender o que está acontecendo ali para diferenciar. Será que mudou? Não? Será que mudou o volume do nosso sistema? Será que a temperatura variou? Qual foi a energia que foi dissipada ou não teve energia dissipada? Aquele sistema era aberto, fechado, era isolado, tinha troca de calor, tinha troca de matéria, ou seja, as matérias se modificavam do sistema, então são diversas variáveis. Nós iremos ver que o processo isotérmico, ISO, normalmente quando a gente utiliza esse termo de ISO, essa nomenclatura não, essa prefixo, quem é bom de português aí? Vou até dar um Google aqui. Prefixo e sufixo? É isso mesmo, prefixo, né? Quando a gente utiliza esse termo ali, seria algo como se fosse igualar, está mudando. Então, é algo igual. Ou seja, isotérmico, a gente vai classificar como se fosse a temperatura do sistema vai meio que continuar igual ali. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Vai permanecer constante enquanto ela sofre uma transformação. Essa transformação pode ser diferente à pressão, ao volume, e não por conta da temperatura. Pode ter diferença de energia ali, mas a sua temperatura não pode se alterar para classificar aquele sistema, ou seja, aquele objeto não, aquele sistema mesmo, várias coisas que estão interagindo ali, mas a temperatura vai se permanecer constante, vai ser ISO igual térmico, a temperatura ali vai se manter constante aqui, ó. Para manter a temperatura constante, o sistema deve trocar calor com o ambiente de forma que compense qualquer variação. Ou seja, esses exemplos que eu coloquei eu não gostei, não são muito didáticos, mas para quem gosta de anotar é bem interessante, porque essas compressões de gás são que normalmente são utilizadas. Não é só um exemplo que não é do cotidiano, então não vou entender. A tensão lenta de um gás tem um de água. Então, vê que é uma coisa que pode ser nada intuitivo, estão imerso em água, mas nós podemos ver que a temperatura vai ser constante. Então, pode trazer outros problemas também, por exemplo,
que o sistema teve essa troca de calor e você precisa calcular se, tipo, perdeu temperatura, mas o ambiente estava esquentando ali mais um pouco. Então, houve essa temperatura ficou constante ali, não teve uma perda significante em relação ao sistema todo. Já o processo isobárico, ela vai ter em relação à nossa pressão, o qual ali está, eu sempre imagino como se fosse algo pressionando mesmo em relação ao sistema. Então, se ele permanecer constante durante toda a mudança, ou seja, todo o processo que ocorreu, são processos, tá, gente? Não é algo que a gente vai analisar algo estático. São dinâmicos, por isso, termodinâmica. O sistema pode expandir ou comprimir enquanto absorve ou libera calor para o ambiente. Então, esse sistema ele pode se expandir ou comprimir, mas suas moléculas ali vão continuar com a mesma pressão em si. Um exemplo, aquecimento de um gás em um pistão móvel, onde a pressão se mantém igual à pressão atmosférica. Então, a pressão dentro daquele pistão ali vai ser igual à pressão que nós tínhamos aqui. Então, não teve, o sistema analisado não teve essa diferença ali de pressão em relação ao sistema e também a nossa vizinhança, ali, no caso, foi a pressão atmosférica. Então, se manteve, nosso processo termodinâmico se manteve, então é isobárico. Bárico é bem, não tem muita coisa que a gente possa, como posso dizer, não é tão intuitivo assim o nome isobárico igual o isotérmico, que a gente lembra de térmico, já lembra da temperatura, mas são a nossa temperatura. Então, processo isotérmico, temperatura, perdão, errei aqui. Nosso processo isotérmico vai ser em relação à temperatura constante. O processo isobárico vai ser em relação à pressão constante. Então, que se fala ali, o métrico, a gente vai medir o volume. Então, métrico ou isocórico é muito mais difícil se encontrar, mas também pode ser identificado ali. Eu nem também gosto de botar umas palavras difíceis assim. Eu não sei nem o que é isso, vou chutar. Aí muita gente se lasca. Mas a interpretação é algo de suma importância. Vocês vão ver que na experiência vocês vão se sair melhor. Deixa eu ver a mensagem. ISO na fotografia. Não sei se... Mas ISO seria algo igual. Tem várias coisas assim que nós utilizamos as mesmas nomenclaturas. Então, foto, a gente vai estar analisando algo que seja fóton, seja algo relacionado aos fótons, que a gente enxerga. O ISO, a nomenclatura para igualdade, então pode ser isobárico, isotônico, não tem a medicação lá? Então, seria como, vamos supor que a gente está tentando igualdar todas as vitaminas. Então, são várias coisas que a gente pode... Igual lá na química, a gente utiliza lise para quebra, fotólise. Deixa eu ver, fotólise. Tem várias coisas assim que a gente utiliza sufixo e prefixo igual só para diferenciar ali. Deixa eu ver. O isocórico, o isométrico,
vai ser relacional ao volume do sistema, que permanece constante. Como não há mudança de volume, não há trabalho realizado ou sobre ele, e qualquer calor adicionado ou retirado resulta na mudança da temperatura e na energia interna. O exemplo aqui, o aquecimento de um gás em um recipiente fechado, sem variação de volume. Então, se a gente estiver analisando no YouTube, o processo adiabático, então ele não vai ocorrer essa troca de calor no sistema e o ambiente. Isso significa que qualquer alteração da energia interna e no sistema é resultado apenas do trabalho realizado pelo sistema sobre ele. Então, ele não vai ter a troca de calor entre o sistema e o ambiente. Então, não vai ter uma troca ali de calor com a vizinhança, por exemplo. Então, essa alteração de energia sempre vai ser resultante apenas do trabalho do sistema, que vai estar inserido ali. Essa palavra não vai sair hoje, não. Vai dentro do sistema ali. Por exemplo, uma expansão rápida de um gás dentro isolado termicamente. A temperatura diminui devido à expansão sem troca de calor com o ambiente. Então, imagina uma caixa, até mesmo vamos supor que exista uma caixa térmica que o ambiente não vai interagir ali. Ele tem uma precisão de quase 100% de manter esse recipiente isolado ali termicamente. É como se a gente colocasse um café quente numa garrafa térmica e ele ficasse quente pro resto da vida, porque vai ter um processo ali de troca de calor com o ambiente fora dele quase nulo. Quase nulo não, no caso de ser adiabático é nulo mesmo. Então, esses processos sempre vão ocorrer em locais controlados, ou seja, não vai ser em um ambiente externo, por exemplo, no lado de fora, numa aula de campo. Estou falando isso mais na parte científica, o laboratório com ambiente controlado, entre outros. Então, o adiabático ele não vai ter essa troca de calor entre o sistema e o ambiente. Tudo ali vai ser resultante do que está acontecendo dentro do nosso objeto ali, do nosso sistema. Conceitos aqui relacionados à propriedade, o estado da matéria e o processo no qual está acontecendo. Vou ler aqui cada um. Uma propriedade, no caso a gente vai iniciar aqui propriedade, o outro é estado e o processo em si. É bem um resuminho, é o resumo do resumo isso aqui. Uma propriedade é uma característica macroscópica do sistema. Quando a gente utiliza esse termo macro, como eu falei antes, a gente utiliza esses sufixos, microscópio, bem a gente está analisando de perto ali, está analisando detalhe por detalhe, e esse termo macro, essa nomenclatura macro aí, é porque a gente está analisando algo como um todo, a gente está como se fosse analisando de longe, e várias ações estão acontecendo ali. Então, a gente utiliza esse macroscópico, vai ser relacionado a isso. Então, a gente está analisando o nosso sistema como se estivesse de fora ali, estamos longe, só ver o que está acontecendo, não vai analisar molécula por molécula, quando a molécula perde, quanto a molécula ganha, e sim do nosso sistema por todo, como se a gente pegasse um copo de água não, uma vasilha, colocasse no congelador. Pega essa vasilha, coloca no micro-ondas. Pega essa vasilha e coloca no fogo.
Então, a gente está analisando o sistema ali, que seria a vasilha, e suas propriedades ali, o que está acontecendo com ela. E não está analisando molécula por molécula de água, como uma interage com a outra, como ela interage com a vasilha, e sim o seu todo ali. Então, a gente analisa isso. É possível atribuir algum valor numérico, então a gente consegue analisar isso com a temperatura. Então, a gente vai atribuir valores numéricos, como graus Celsius, como eu posso dizer, Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit, kelvins. Então, são várias unidades de medidas que nós podemos utilizar. Pressão, densidade. Então, são essas coisas que nós podemos atribuir propriedades físicas do sistema ali. Já o estado seria a condição do sistema. Aqui, vou ler também, tá? Para não complicar algo que fica subentendido. O estado vai ser a condição do sistema que é descrito por suas propriedades. Conhecendo algumas das propriedades, todas as outras pertencem àquele estado também. Conhecer algumas de suas propriedades, todas as outras pertencentes àquele estado, também são determinadas. Então, a gente vai conhecer uma unidade, alguma propriedade no que está no nosso sistema. O gelo está no estado sólido. O gás está no estado gasoso, ou a molécula ali, ou está em vapor, também pode colocar o Vzinho lá. Vai depender do nosso estado físico que vai estar descrito nas nossas propriedades. Então, sempre quando a gente coloca uma fórmula lá, a gente vai colocar um Szinho do lado da molécula de H2O para identificar que aquele S, aquela letra ali vai estar sinalizando que é algo sólido. Coloca um G para sinalizar gasoso. E assim por diante. O L de líquido. Quando ocorre uma mudança de um estado para o outro, é o percurso que identifica essa mudança, que é chamado de processo. Então, esses processos vão ocorrer fusão, ebulição, sublimação, dentre vários outros processos físico-químicos que vão ocorrer ali para a mudança de um estado para o outro. Ele vai sair do gasoso, vai para o líquido, do líquido vai para o sólido, e assim sucessivamente. Ele pode sair do sólido e ir para o líquido. Vou colocar os processos físicos. Vou até transmitir aqui para ver se fica mais aqui. Deixa eu ver como é que. Então, aqui nós podemos ver alguns processos que vão em decorrer da mudança do estado ali. Ela pode ser endotérmica, ou seja, ela está recebendo energia ali, endotérmica. Ela está recebendo aquela energia. Exotérmica, não, é isso mesmo, isso mesmo. Exotérmica é quando ela está perdendo energia. Então, ela tem menos energia do que o outro ali, então ela vai voltar aqui. Fusão do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, vaporização. Então, aquela matéria virou vapor, virou algo gasoso. Pode acontecer do sólido para o gasoso, se eu aplicar uma energia muito, muito alta e muito rápido ali, ele não passa, ele passa diretamente para o processo, para o estado gasoso aqui. E o processo do gasoso para o sólido é sublimação.
Então, se eu retirar energia ali, essa retirada vai ser a partir de outra, como eu posso dizer, outra matéria. A gente não consegue. Eu coloquei um conceito aqui quando a gente vê as primeira e segunda lei da termodinâmica, a gente vai analisar um pouco disso também. Aqui, fusão, vaporização, condensação é quando do gasoso volta a ser líquido. Então, quando a gente está com a marmita quente lá, a água que na nossa marmita evaporou, aquele vapor de água ali do feijãozinho, do arroz, e condensou na tampa da marmita. Por quê? Porque ele estava em estado gasoso e quando houve essa troca de energia, tanto da marmita com o ambiente, com a sala, com o isopor ali, ou até mesmo com outros, colocou um arroz mais gelado, colocou outra coisa ali, uma salada, que normalmente é gelada, houve essa diferença de potencial energético ali, então o que estava em gasoso, aquela fumacinha saindo bonitinha ali, saindo da comida, se condensou na tampa da marmita e virou aquele líquidozinho ali, aquela marmita suada. É por isso que acontece. Não necessariamente eu vou tirar, tá? É como se perdesse energia. Então, eu posso ter errado nesse termo, mas eu perdi energia ali. O sistema perdeu energia, nada fica neutro, é tudo sobre temperatura. Não necessariamente. O neutro vai decorrer do que no ponto de vista, como posso dizer, como é o normal daquele ambiente. Então, o normal lá da Antártida é negativo. A nossa unidade de medida lá vai ser negativa. Então, o normal lá é tudo congelado. Então, se eu aplicar energia ali, eu vou precisar de energia, muito mais energia, porque o normal dali já é aquilo. O neutro de lá é esse. Quando a gente analisa nas leis da termodinâmica, a terceira lei da termodinâmica sempre fala isso sobre grau zero, que seria, não necessariamente seria o zero, seria uma unidade que nós utilizamos para congelar todas as matérias, e não apenas a água, por exemplo. A gente utiliza a água como base porque a água se solidifica a 0 graus Celsius. A água evapora a 100 graus Celsius. Então, a gente utiliza como esse neutro que você falou, esse estado da matéria aí. Mas não funciona para um metal, não funciona para outras matérias, para outros gases. Então, esse neutro aí vai depender da matéria que a gente está analisando. O álcool, por exemplo, ele sai do seu estado líquido para o gasoso muito rápido. Então, se eu quero. Ele é volátil o nome que utiliza. Se eu quero, por exemplo, uma dicasinha assim para vocês, não sei qual a idade de vocês, mas acredito que todos vão à praia, não necessariamente só para festa, mas quando utiliza cooler de gelo, aí o pessoal fica abrindo gelo, colocando. Se eu coloco gelo normal, e esse gelo foi feito de álcool, por exemplo, nossa, o Carolina está digitando ali. Então, se eu coloco álcool, aquele álcool é mais volátil. Ele vai partir do estado líquido para o gasoso muito rápido. Então, esse ganho de energia. Então, quando a gente quer utilizar, tipo, eu quero que minha bebida gele mais rápido, por exemplo, eu vou utilizar o álcool. Eu vou colocar aquela bebida ali
É claro que a gente vai utilizar o gelo para acelerar esse processo. Então, essa matéria aqui seria muito boa para a gente dar em sala de aula presencialmente, por exemplo, que tem várias. É uma garrafa de café, essa aqui eu vou contar agora do cooler. Tô com um refrigerante quente lá, eu quero gelar ele o mais rápido possível. Eu vou utilizar gelo, álcool, porque o álcool ele tem uma capacidade muito maior do que a água para essa transferência de energia que ele evapora mais rápido, então ele vai receber energia muito mais rápido. Então ele vai receber a energia que estaria ali no ambiente, no ar, e não seria transferido para a garrafa ali, e o gelo meio que gelaria, não, não vou usar esse termo, mas a garrafa ali de refrigerante iria dissipar mais energia para o gelo do que para o ambiente, por exemplo. O ambiente não iria interferir no nosso refrigerante, porque o álcool que está ali está interferindo em vez da nossa garrafa. Então gela muito mais rápido. E se a gente utilizar o sal na água, a gente vai modificar as moléculas da água ali, por exemplo. Então aquela água ela vai perder essa capacidade de fusão aqui, vai meio que diminuir ela. A gente vai precisar cubos de álcool vão evaporar mais rápido. Então, cubos de álcool ele evapora mais rápido. Mas se eu colocar cubos de água salgada, por exemplo, misturar sal na água ali, ele vai demorar muito mais para se transformar no estado líquido. Então, se eu quero que aquele gelo ali dure o dia todo, eu pego 1 quilo de sal, jogo ali, dou uma misturada, cuidado para essa misturada que o pessoal queima o dedo porque é muito muito frio, aí acaba matando gelando demais sua mão ali. Então, gelando aí, a gente sempre utiliza esses termos como se tivesse a capacidade ali de. Mas essa transferência térmica é como se estivesse gelando mesmo, estivesse gelando minha mão. Então, se eu quero gelar minha garrafa de refrigerante mais rápido, eu vou utilizar o álcool, porque ele vai absorver muito calor mais rápido, então ele vai absorver o calor da garrafa e do ambiente. Se eu quero que meu cubo de gelo não derreta, eu vou misturar o sal ali, porque o sal vai impedir essa capacidade de fusão aqui. Então, são várias coisas que nós podemos utilizar no nosso cotidiano e que são aplicadas ao nossos vestibulares, concurso, tudo vai ter essas capacidades endotérmicas e exotérmica. A exotérmica está perdendo energia e a endotérmica está recebendo energia. Outra coisa que cai bastante em relação a esse aqui, a gente não precisa necessariamente lembrar de sublimação e de vinda, né? Mas esse aqui está até desatualizado, que eles têm outro termo para quando sai do gasoso para o sólido diretamente. Mas aqui ainda está escrito aqui, ó, aumento de temperatura, ou seja, ele está aumentando essa capacidade térmica, energética ali de agitação das moléculas, e aqui a gente está diminuindo de temperatura aqui. Quando a gente entra nesses estudos de propriedades físicas, estados da matéria, qual está sólido, líquido, gasoso, os processos que está na tela aí agora, a gente precisa entender para não cair em pegadinhas, em coisas que a gente normalmente acha e não acontece. Então, alguém sabe por que a gente utiliza ventilador e quando a gente está no ventilador a gente sente frio? O ventilador ele gela o nosso corpo ali. É por isso. Ele está pegando o ar
meio que o ar que está no nosso quarto, na nossa sala, o ar que está ali, as pás, vocês podem ver que tem ela é um pouco inclinada já para isso, para meio que sugar o ar que está atrás. E essa interação de transferência de calor, ou seja, a agitação das moléculas do ar ali que está batendo, a gente circula aquele ar mais. Então, essa circulação faz que essa camada superficial da nossa pele, que é sensível ao calor, a gente tem nervinhos aqui para sentir meio que a temperatura ali, calcular a temperatura do que a gente está acostumado e não. Pô, imagina como se é meio já entendido por vários, mas quando a gente para analisar do ponto de vista físico, melhora esse entendimento. Se a gente estiver num quarto abafado, sem ventilador, sem circulação do ar, aquilo ali vai esquentar mais, porque as moléculas elas estão, como posso dizer, estão interagindo entre elas. A gente está como se tivesse com um sistema fechado e não tem interação, assim, não tem essa interação com, por exemplo, se eu estiver no quarto parado, a molécula que está lá no meu pé não vai interagir com a da minha cabeça, por exemplo. Já quando a gente circula essas partículas, elas vão ter uma transferência de energia, tipo a molécula que bateu aqui no meu cabelo, ela vai bater lá no meu pé, ela vai circular em todo o ambiente, ela vai bater no meu guarda-roupa. Então, ela vai ter essa transferência de calor com diversas matérias ali. Então, a gente está circulando, está dando essa capacidade de transferência de energia. Se a gente fechar, se fechar no quarto, no carro, em algum lugar que não tem essa circulação do ar, vai esquentar muito mais, porque aquelas moléculas só estão se agitando entre elas. O sistema ali fica meio que abafado, e quando a gente aplica essa capacidade aí de circulação dessa matéria, nós meio que, retomando esse termo aí, esfriamos o ambiente. Vamos para o próximo. Perdi um pouco. Pronto. Chegamos na lei da termodinâmica. Então, são leis que regem. É claro que existem algumas exceções, mas são leis que peiam aí a nossa da queridinha física aí. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer, ó, é o princípio de conservação de energia aplicado a sistemas. Então, a sistemas, igual a gente já viu aqui, é o que a gente está estudando ali, e a de conservação de energia. O que essa conservação de energia vai dizer? Que um sistema fechado, ele é constante, porque ele não vai ter nenhuma interação ali. Então, essa energia desse sistema fechado, ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, nós não podemos inventar o calor do nada, por exemplo. A gente precisa gerar uma combustão, precisa gerar um atrito, precisa gerar essa agitação de moléculas por fricção, por vários outros motivos, várias outras forças, para gerar aquela energia ali, para dissipar aquela energia. Essa energia não pode ser, por exemplo, num vácuo, muito difícil não, quase impossível a gente gerar um calor num espaço, por exemplo. Não sei se vocês já assistiram filmes de ficção científica, alguma coisa do tipo, mas você sai, você congela totalmente, assim, é morte instantânea. A sua energia do seu corpo ali vai ser dissipada e não tem moléculas para interagir, para permanecer aquilo ali, você congelou em milésimos de segundos. Então, aqueles processos, igual a gente falou, de processos vão acontecer instantaneamente para a perda daquela energia.
Então, vai esfriar, perda de energia. Então, tem uma fórmulazinha aqui que eu sempre gosto de trazer que traz mais essa parte mágica da primeira lei da termodinâmica, que pode ser a variação de energia contida no sistema. Então, a gente tem uma variação X aqui, vai ser resultado da energia que entra no sistema com a energia que sai do sistema. Essa energia não pode ser criada no sistema ali a partir do nada. E do mesmo jeito que ela não vai sair, ela não pode ser criada no nada, não pode sair do sistema sem acontecer nenhuma interação, sem ocorrer uma combustão, algum material, alguma coisa teve que acontecer para essa energia sair ou para essa energia chegar. Não dá para ser criada. Algo não pode ser criado, apenas transformado. Tranquilo até aí, gente? Vocês estão conseguindo entender? Está muito confuso? Eu confundi aqui. Vocês podem falar que está tranquilo. Então, essa variação de energia que eu trouxe, ela pode ser pelo delta. Na física, na matemática, a gente sempre utiliza o triângulozinho para representar a variação de alguma coisa. E o U, variação de U, para representar. Se eu não me engano, é isso mesmo. Variação de U, que é o delta U, para variação de energia. Vai ser resultante, então é igual a energia que entra no sistema menos a energia que sai do sistema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, vão ter vários tipos de sistema que a gente vai ser várias coisas que a gente pode analisar. O tipo do sistema, se ele é aberto, se ele é fechado, se ele é isolado, são esses 3 tipos ali. Se ele tem a troca de calor, então se sim ou não, né? Se ele tem troca de matéria, então se aquela matéria sair ou não. Então trouxe aqui a fórmulazinha, o pessoal do print, pode tirar print aí, que essa questão é muito bom de se memorizar em relação à variação de temperatura de energia de um sistema. É resultante do calor do sistema menos a energia que é dissipada, ou seja, o trabalho que foi gasto ali. Então, a gente gastou energia para movimentar alguma molécula, para agitar aquelas moléculas. Então, vai ser em trabalho, pode ser representado por Joule ou por esse T aqui. Voltou? É isso mesmo. Já a segunda lei da termodinâmica é uma muito interessante também, que ela vai... A imagem não carregou aqui. Ela pode ser denominada de... a segunda lei da termodinâmica ela é chamada de entropia. Não sei se alguém já ouviu falar desse termo de entropia. Não pode se confundir com entalpia, tá, gente? Entropia seria a desordem. Vou ter no slide aqui. Essa desordem que vai acontecer em relação às moléculas. Ou seja, a desordem do universo tende a aumentar com o tempo. Como eu falei na primeira lei da termodinâmica, não existe como a gente criar uma energia do nada. Nem destruir essa energia. Ela pode ser dissipada, pode ser transformada, não consegue criar nem destruir. Essa energia não some, é impossível a gente perder essa energia. Então, como perder não, destruir essa energia. Então, com essa primeira lei, a gente segue para a segunda lei, que seria que
como a gente não consegue nem criar nem destruir, essas interações estão acontecendo o tempo todo, está sendo energia transformada, dissipada em diferentes contextos, em todo o universo. Imagine aí, não sei nem a unidade medida para isso, trilhões, quadrilhões de astros, de tudo que está acontecendo, várias estrelas igual ao Sol, muito maiores, estão dissipando essa energia para tudo quanto é lado. Então, e como ela dissipa para algum lugar, essa energia vai chegar em outro local que vai ser absorvida. Então, essa irradiação vai acontecer para tudo quanto é lado do universo, e por isso ela sempre vai aumentar. Então, sempre vai aumentar com o decorrer do tempo. É como se a gente não conseguisse um termo, uma representação que a gente utiliza, é como se a gente tivesse um copo de vidro e tentasse não quebrasse mesmo para ficar até o pozinho ali, e a gente tentasse reorganizar esse copo de vidro molécula por molécula. Seria impossível ali a gente identificar como aquele copo de vidro ali estava antes da gente quebrar ele. Então, essa desordem universal sempre vai aumentar em decorrer do tempo. E sempre vai ocorrer numa direção que vai ser do mais organizado para o mais desorganizado. E do mais quente para o mais frio. Relembrando lá do início, nunca do mais frio para o mais quente. Como consequência, é impossível converter 100% do calor em trabalho útil, porque esse calor no ambiente vai ser dissipado em outras moléculas. São outras forças atuantes ali, a força da gravidade, de atrito, fricção, várias outras forças atuantes ali que contribuem para esse empecilho de converter 100% do calor em trabalho. A gente vai ver aqui mais para frente, agora, acho que no slide da frente aqui, a gente vai ver como seria essa conversão de calor para trabalho. Porque sempre haverá uma parte perdida como energia dissipada. Já falei isso. Em resumo, a segunda lei diz que tende a ficar mais desorganizado ao longo do tempo e que não existe uma máquina perfeita que converta todo o calor em trabalho sem perdas. Se a gente conseguisse produzir até mesmo uma máquina que a gente consiga converter esse calor em trabalho sem perdas, a gente resolveria um dos problemas da humanidade, que é essa geração de energia, por exemplo. A gente, um painel solar que até mesmo produza 99,999% converta o calor em trabalho, ou seja, movimentando moléculas, a gente resolveria, sei lá, quase 100% dos problemas energéticos que nós vemos no mundo, né? Produção de energia, produção de alimento, ou seja, de mais vegetais, mais alimento mesmo que a gente utiliza para sobrevivência e até mesmo do meio ambiente, né? A gente não ia precisar cortar madeira para gerar energia, entre várias outras coisas. Então, o princípio da termodinâmica seria o vidro quebrando. Imagine aí a gente depois tem que reorganizar isso. Seria impossível. E isso está acontecendo a todo tempo no universo. Então, você aí que está em, não sei se você debaixo da coberta na aula ou estão na sala, mas você está dissipando energia, as energias, você está armazenando energia também do seu corpo, a agitação das moléculas na sua corrente sanguínea está esquentando o seu corpo, seus órgãos funcionando, e tem várias ações aí do seu cobertor, está no ventilador. Então imagine isso a nível universal,
reorganização dessa energia. Seria impossível, por isso que parte de um pressuposto de desordem. Seria humano, seria impossível isso. Então, como para a produção de energia, para a realização de trabalho, então, um trabalho do ponto de vista físico, a gente vai, o trabalho ele pode ser medido, então ele pode ser uma unidade de medida, a gente pode quantificar esse trabalho, mas a gente vai gastar energia para realizar ele. Então, a gente gasta energia para movimentar uma matéria, então a gente vai utilizar essas máquinas, no caso térmicas, que vai gerar uma combustão, que vai aumentar, vai agitar essas partículas aqui para esquentar a transferência de energia para a água, até que mude o seu estado, ou seja, um processo que mudou o estado físico ali da água. Esse vapor fez que tem outro processo da física, no qual moléculas quentes sobem e moléculas frias descem. Então, é como se moléculas frias fossem mais pesadas do que moléculas quentes. Porque moléculas quentes, eles imaginam como se fosse algo desordenado ali, cada um vai para um lado, e molécula quente é um do ladinho do outro, um pegando na mão do outro, segurando com força. Então, a molécula quente, ela vai subir no ponto de vista atmosférico mesmo, em relação à força gravitacional. Então, ela é como se fosse mais leve do que as moléculas frias. Por que nós utilizamos ar-condicionado? Você nunca viu um ar-condicionado do seu joelho, no nível do seu pé. Porque ninguém quer ficar com o ambiente ali esfriando só os pés. Quer que esfrie todo o ambiente ali. Por isso, nós colocamos no alto, porque as moléculas frias ali, elas vão descer e, interagindo ali, vão resfriar o ambiente. Ventiladores do mesmo jeito. Isso quando você entra numa sala de aula, ventiladores ou é no teto, ou é na parede bem alto assim, porque moléculas frias, ou seja, moléculas mais, em ponto de vista, claro que vai ser comparativo, tá? Então, vai ser em decorrer do ponto de vista que a gente está analisando, mas moléculas frias vão descer, vão ser mais pesadas do que as moléculas quentes. Então, nessa imagenzinha aqui, nós podemos ver que o vapor sobe, porque ele está quente, então moléculas quentes sobem. Nessa subida, ele vai ser canalizado aqui, então vai aumentar sua pressão, vai aumentar sua força de saída aqui, vai movimentar um pistão para gerar uma energia cinética, ou seja, a gente está utilizando a pressão para gerar uma energia cinética, para movimentar uma matéria. Essa movimentação vai girar a roda aqui, que vai estar acoplado a uma turbina e vai gerar eletricidade. Então, utilizamos a térmica, no qual utilizou a pressão aqui para movimentar, gerando a energia cinética, no qual ele gerou a eletricidade ali. Isso, grandes países de PIB, de quantidade monetária, utilizam ainda, infelizmente, a queima de carvão natural para gerar energia dos seus países. Isso na última aula, se eu não me engano, acho que foi. Então, esse é um dos pressupostos de como nós utilizamos as máquinas térmicas. Nisso, tem outras máquinas que vão gerar calor, por exemplo, o micro-ondas. Aí já seria outra parte da física, que seria a ondulatória, que nós utilizamos as ondas eletromagnéticas ali em um comprimento e em relação a pico e vale ali, ou seja,
o movimento que a onda faz para agitar essas moléculas que a gente coloca ali em micro-ondas. Essa agitação vai gerar o calor. Então a gente está meio que tivesse bombardeando ali de ondas e vai para gerar essa agitação das moléculas. Nossa, gente, eu acho que eu tô com a câmera ligada aqui fazendo um sinalzinho com a mão aqui como se estivesse balançando. Mas a agitação das moléculas para esquentar aquela comida no micro-ondas e várias outras coisas. A air fry, a gente utiliza a ação do ar de fora da air fry, meio que suga o ar. Esse ar vai entrar em contato com a resistência que está quente. Essa resistência vai esquentar aquele ar vai circular entre a nossa comida e vai fritar aquela comida, porque o ar vai estar muito quente e vai sair depois. Então, são várias coisas que nós utilizamos no nosso cotidiano que são relacionados a máquinas térmicas. Então, eles utilizam os conceitos de calorimetria, de termodinâmica, para a gente se desenvolver. Então, pode cair algumas coisas relacionadas. A chapinha de cabelo, que vai usar o metal, é um ótimo condutor térmico. Então, o metal vai esquentar muito rápido, igual a nossa frigideira. Então, lá tem uma resistência. É bem complexo, né, gente? Que também pode analisar circuitos elétricos também. São várias coisas que são acopladas. Ixi, Maria, acoplados. Deixa eu digitar aqui para ver se daqui a pouco sai. Se eu consigo falar. Terceira vez que eu tenho que falar hoje, eu não consigo. Mas, assim, são várias coisas que nós utilizamos em relação à termodinâmica para o nosso cotidiano. E normalmente a gente, às vezes, ainda tem dificuldade como aquilo funciona. A garrafa térmica, por exemplo, aquela agitação das moléculas, a gente utiliza normalmente de espelho para que, como se a radiação tentasse sair, não voltasse. Não é absorvido pelo espelho, ele reflete. Então, tem algumas coisas ali que a gente pode ser aplicado no cotidiano. Agora eu vou... Acho que esse é o último slide. Isso mesmo. Aqui tem alguns mapas mentais. Sempre recomendo vocês formularem aí. Esse aqui é do Descomplica. Vai ter igual a fórmula que eu utilizei da quantificação de variável de energia. Então, a variação de energia interna vai resultante a quantidade de calor e ao trabalho. Aqui tem algumas em relação às transformações, que realmente vão ser gasosas, que é o que mais utiliza os vestibulares, Enem. Conceito de temperatura, que temperatura seria o grau de agitação das moléculas, então a gente vai quantificar quando aquela molécula está se agitando ali. O calor seria a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. Então a gente consegue analisar essa transferência de calor ali. E a energia, então calor é como se a gente estivesse analisando dois corpos ou mais, e a temperatura a gente estivesse analisando um corpo só, tentando quantificar a agitação daquelas moléculas. A energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Aqui pode trazer algumas coisas em relação a gráficos. Enem é bem complexo em relação a isso. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Conseguiram entender esse conceito inicial? Sinalizem aí. Um primeiro agora. Tira quentizão. Não,
Eu até separei o vídeo desse mapa mental, que o Descomplica ele sempre faz esses resumos e ele vai explicando passo a passo cada desenho, como funciona, e depois os conceitos, depois vai para as transformações. E o interessante seria que você criasse o próprio também, para quando você precisar revisar. Sempre salva, Descomplica assim, uma revisão de assunto é. Tirou o print. Aqui tem outro, igual transformação isotérmica, variação de temperatura igual a zero, ou variação de novo. Aqui a área em relação ao trabalho realizado. Então, se esse gráfico vai estar com o seu coeficiente linear descendo ou aumentando a temperatura. Então, pressão e volume sempre vai ter essa relação. Normalmente são gases também. Bática é sempre igual a. Não existe essa transferência. Até conferir para não. Isso mesmo. Não vai ter essa troca de calor com o ambiente. Sempre vai ser igual a zero, ou vai ser como se fosse um processo de sistema, então. Não vai ter essa transferência com vizinhos, com terceiros. Aí eu sempre recomendo vocês. Ixi, o áudio bugou. O adiabático não vai ter troca de calor com o sistema e então sempre vai ser igual a zero em relação à troca de calor com o ambiente externo. Não vai ter essa troca de calor com vizinhos. Só que tem que ter cuidado porque se houver essa troca de calor, mesmo que pode ocorrer essa troca de a resultante seja zero, mas houve essa troca de calor. Então, é como se o adiabático, a gente estivesse analisando apenas o sistema ali isolado. Não vai ter essa interação com o ambiente externo. Se houver e a resultante for igual a zero, ela não é adiabática. A diferença de temperatura, ela vai ser isotérmica. Então, algumas coisas que essa diferença aí de conceitos. A isobárica não tem essa transferência, como se a gente estivesse analisando um sistema perfeito ali. A isobárica não, perdão. A diabática ela não existe transferência com a temperatura externa. Então sempre vai ser o sistema por si ali, as interações dentro do sistema. Então você perguntou se é sempre igual a zero, sempre igual a zero. Mas se ela houve a transferência de temperatura com o meio externo, houve essa transferência de energia, ela vai ser isotérmica e não adiabática. Deu para entender? Se quiser, eu repito de novo também, não tem problema não. Talvez o jeito que eu tenho explicado fique confuso. É normal. Sim, na prática você vai identificar, igual eu falei, são várias
várias variáveis analisadas. O estado físico, a pressão, o volume, a temperatura, a energia interna. Então, são várias coisas ali que precisam ser analisadas. Tendo conhecimento dessas variações, tem caminho dado. A de processo termodinâmico, realmente não é cobrado muita coisa muito complexa. Tipo, a capacidade de a variável de transferência térmica de algum componente, de alguma matéria, de algum, tipo, se é metal, ele vai dar algum número decimal lá. Mas às vezes ele cai também em relação a isso. Então, se você tiver os conceitos, é assim, não dá para você ter um rendimento muito bom se você não souber o básico, né? Então, sempre a gente na UPT sempre foi aconselhado a bater nessas teclas de conceitos básicos por conta disso. E até para mim mesmo, que eu ainda sou estudante graduado, ainda estou fazendo ciência da natureza, ainda estou me formando ainda. Tipo assim, algumas coisas básicas que eu não vi no colégio e também não vi na época de pré-vestibular, hoje eu me lasco lá na faculdade. Tem que passar madrugada estudando, fazendo mapa mental e cola post-it, tudo quanto é coisa. Então, o básico é sempre melhor reforçar o básico, porque você acertando o básico no Enem, as outras questões mais difíceis vocês podem levar na interpretação, não vai tomar decisões precipitadas. O básico o que é necessário ali. Então, mapas mentais, eles próprios, bastante importante. Nossa, esse aqui tá na transmissão também tá lento. Entrou lento aqui na tela. Então, mais um mapa mental ali que vai trazer um pouco sobre as formas. Esse aqui vai ser um pouco sobre rendimento de máquinas de calor. Eu acho muito difícil cair questões assim também. Quando eu pesquisei para aplicar, eu não achei muito máquina de calor. O máximo era interpretativo. E é uma coisa que precisa ficar fixando ali para é necessário entender os conceitos. Esse parece MED, deve ser feito por uma medicina, alguma coisa. Lá já era. Rafael, não é possível. Hoje está difícil. Isso aqui era uma turma do Classe 1, eu não sei se vai fazer esse. Alô, alô. O que vocês acham de eu para transmitir? Vocês acham que a internet está ruim? Eu mando o link de alguns videoaulas aqui, resumos, para vocês aqui no chat. Vocês salvam aí para assistir depois, que é o conteúdo completo de termodinâmica. A parte de cálculos é muito extensa. O que vocês acham aí? Ótimo. Vou mandar os links aqui no chat.
Aí, gente, tipo assim, o que eu utilizei, que eu achei eficiente, que eu vejo amigos, colegas, que eu vejo na internet também, é resolução de questão. Então, entrar nesses sites aí, toda a matéria, resolver as questões, depois olhar a resolução dela, ver como é que se errou. Então, façam isso periodicamente. Não precisa, hoje terminou a aula, assistir as questões, mas assistir, ó, realizar as questões, mas desliguei. Pode passar. Mas sempre bom estar revisando periodicamente, semana que vem, revisa de novo o conteúdo, se você ainda lembra, para você ir hoje e não verem nunca mais esse conteúdo. Então, vou mandar alguns links. Vou mandar mais um. Não, tá acabando já. Tá travando bastante. Horrível. As duas. Não sei se é o computador. Qual que você tá usando? Nada aqui. Tá caindo? Tô achando que é o computador. Pessoal, pesquisem Professor Boaro. Não tá abrindo aqui, não. É um dos mais antigos e um dos melhores no YouTube. Totalmente de graça, claro, né? É um muito bom. Tem playlist de tudo quanto é assunto de física. De física. Eu acredito que por hoje é só isso mesmo. Não estender mais, não. A internet hoje também não está ajudando a gente, né? Agradecer a presença de vocês, participação no WhatsApp, ó. No chat aí, Caroline, que participou bastante, Lídia, vocês que participaram aí, Raquel também. Muito obrigado. Não sei se semana que vem Christian vai querer que eu substitua ele ou entre na vaga dele, não sei como é que vai ser. Mas, boa noite, eu que agradeço pela participação. Muito obrigado.